nosso Deus, ele endireita os caminhos daqueles que confiam nele. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jalok. Vamos orar. Bem-vindo a mais um estudo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E o Senhor, ele tem compromisso de endireitar os caminhos daqueles que confiam nele, mas não é confiar da boca para fora, não. Vamos ao nosso tema: Deus endireita caminhos. O nosso texto base está em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e verso 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E o rei Salomão, nesses dois versículos, ele nos mostra três verbos que demonstram a ação do ser humano, que é confiar, que é estribar e reconhecer, e um verbo que indica a ação de Deus quando nós confiamos, quando nós não nos estribamos e quando nós reconhecemos o Senhor. E o verbo que indica a ação de Deus é que ele vai endireitar o caminho do ser humano. Mas nós vamos ver os três verbos que demonstram a ação do homem em confiar em Deus, que significa em entregar a Deus, em incumbir a Deus, em delegar a Deus, mas significa acreditar, entregar alguma coisa. É interessante que é ter confiança, é ter fé, é ter esperança. Esses são os significados do verbo confiar. E o versículo ele é bem claro, ele nos mostra que nós devemos confiar no Senhor, mas não de qualquer maneira. Devemos confiar no Senhor com o coração inteiro, de todo o nosso coração. E a Bíblia ela nos mostra que muitas pessoas colocam sua confiança, colocam sua esperança no homem e acreditam mais no homem do que em Deus. Eles conseguem confiar que o homem vai resolver, mas eles não conseguem esperar o tempo de Deus. Vamos ver Davi falando no Salmo 60, verso 11: dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Imagina Davi numa guerra, ele sabe com quem que ele pode contar e ele sabe que na guerra o Senhor é tudo o que ele precisava para ele vencer. E nós não estamos diferente de Davi. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual e nós precisamos confiar no Senhor. Mas Davi ainda fala no Salmo 108, verso 12: vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. É importante nós entendermos que Davi ele traz justamente isso, que nós precisamos confiar com um coração sincero inteiramente no Senhor. Ainda ele fala no Salmo 118, verso 8: melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que aprender a entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque é o Senhor que cuida de cada um de nós, é o Senhor que cuida dos nossos, é o Senhor que cuida de cada detalhe da nossa vida. E o profeta Jeremias, ele nos mostra que aqueles que fazem do homem a sua motivação e a sua força, ele é maldito. Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força
e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. É interessante que a gente vê que são pessoas que confiam no homem, são pessoas que se entregam ao ser humano, mas não se entregam a Deus, não confiam em Deus, e essas pessoas para Deus são consideradas, como nós vimos, como maldito. O profeta Isaías, ele nos mostra que o ser humano, ele é limitado. Isaías capítulo 2, verso 22, sendo assim, desistir de acreditar no ser humano cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, afinal, que valor tem o homem? Então nós precisamos entender que precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Outros homens colocam sua confiança naquilo que ele tem, nos seus bens materiais, nas suas riquezas, se sentindo muito seguro. Provérbios capítulo 11, verso 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então quem confia nas suas posses, nas suas riquezas e acha que se basta por causa disso, esses a Bíblia nos mostra que certamente cairá. E quando a Bíblia fala que outros homens confiam em qualquer coisa, mas não confiam no Senhor, que outros homens colocam a sua confiança naquilo que ele se sente seguro, naquilo que para ele é a sua força e naquilo, como nós vemos no Salmo de Davi, que é carros e cavalos. Salmo 20, verso 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Carros e cavalos era justamente os instrumentos de guerra que simbolizavam a força de um exército para fazerem a guerra. E Salomão, ele nos ensina que é necessário nós termos conhecimento sobre quem é o nosso Deus, para que nós possamos confiar nele, para que nós aprendamos a confiar e a depender dele. Provérbios capítulo 22, verso 19, que diz: para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, eu vou instruir hoje também a ti. Então, para que a nossa confiança seja depositada totalmente no Senhor, nós precisamos aprender sobre ele. E o rei Davi fala que deve-se confiar no Senhor constantemente, sempre. Salmo 62, verso 8, confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Nós temos muitos motivos para confiarmos no Senhor. O profeta Jeremias, ele mostra que quem confia no Senhor é abençoado por ele. Jeremias capítulo 17, verso 7, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Precisamos ser abençoados por Deus, mas como vamos ser abençoados por Deus se não colocarmos toda a nossa confiança nele? O segundo verbo é o verbo estribar, ou seja, apoiar, concordar, basear, firmar. Não devemos nos apoiar em nós mesmos, não podemos nos apoiar na nossa inteligência, no nosso conhecimento, naquilo que nós achamos que nos traz segurança, que é aquilo que nós adquirimos, tipo, eu me basto. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Provérbios 28, verso 26. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo, porque a sabedoria vindo de Deus, é a sabedoria vinda do alto. Nós não devemos nos apoiar em nossas emoções, em nossos sentimentos. Jeremias 17, verso 9 fala assim:
Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem pessoas que falam que vão tentar alguma coisa para ver o que é que dá, mas não é assim que nós agimos. Nós vamos fazer alguma coisa confiando que do Senhor vem a vitória, confiando que do Senhor vem a direção. Nós não podemos agir confiando no nosso coração. Ainda Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso 21, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Quando nós somos orientados por alguém, faça segundo o teu coração, aí a gente para um pouco, porque Jesus fala que não podemos confiar no nosso coração, porque nós vimos no versículo o que procede de dentro do nosso coração, mas também nós não devemos nos apoiar nos nossos conhecimentos. Paulo fala em Romanos 8 e 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. O que nós aprendemos, nós sabemos que é para nos ajudar, nos ensinar a vivermos aqui, mas o melhor de tudo é dependermos de Deus, é dependermos da orientação de Deus. Então nós não devemos nos apoiar na nossa sabedoria, na sabedoria humana. Provérbios capítulo 3, verso 7, que diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quantas pessoas se acham sábios e vai tomando decisões, não consultam ao Senhor e no final só tem sofrimento. Nós podemos fazer julgamento errado quando nós confiamos no nosso entendimento, nos nossos sentimentos, naquilo que nós pensamos. Nós muitas vezes somos influenciados pelas pessoas. O próprio rei Saul é um exemplo para nós. Quando ele percebeu que o profeta Samuel estava demorando, ele vendo que os soldados estavam se afastando, ele tomou uma atitude e ainda ele justifica que foi pressionado pelo povo, com medo do povo pegar e deixar a guerra e fugir. 1 Samuel capítulo 13, verso 12, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Esse julgamento errado dele, essa dedução dele de que o profeta Samuel estava demorando e ele ia à guerra sem ter oferecido oração ao Senhor, holocausto ao Senhor, foi uma decisão precipitada e errada. Por isso que nós não devemos agir segundo o nosso entendimento, segundo o nosso julgamento, segundo as nossas conclusões. Já o terceiro verbo é reconhecer, ou seja, admitir, identificar, é certificar como verdadeiro, é ter consciência. Nós precisamos admitir que Deus, ele é soberano e que Deus está no controle de tudo. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Nós vemos que Paulo ele fala, Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque ele é soberano, porque ele está no controle de todas as coisas. E aí o Paulo ainda fala, e ele age a favor daqueles que o amam. Jó no capítulo 42, verso 2 fala: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Jó, ele reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, ele reconhece que Deus, ele está agindo. E a Bíblia, ela nos mostra homens que reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, mas nós vamos falar de dois. Primeiro, eu quero lembrar de José, é uma demonstração de um homem que viveu
para a glória de Deus em tudo que ele fazia, por maior que era a dificuldade, ele sabia que o Senhor estava com ele. Gênesis capítulo 50, verso 19, verso 20. E José disse aos irmãos dele: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que José está falando? Deus, ele é soberano. Deus, ele transformou o seu intento de fazer mal para mim em bem, para preservar muita gente com vida. Deus transformou a maldição em bênção, reconhecendo que Deus está no controle. Outro também é Daniel. Certa vez a rainha mãe de Belsazar testemunhou para Belsazar quando Deus havia dado para o rei uma sentença, porque este rei havia profanado os utensílios do templo, e Deus ele deu uma sentença através da mão dele, escrevendo na parede. Daniel capítulo 5, verso 11. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Daniel, ele tinha uma vida guiada pelo Senhor, orientada pelo Senhor. Ele vivia no temor do Senhor, ele reconhecia o Senhor em todas as decisões que ele ia tomar, em todos os caminhos dele. Nós vemos os 3 verbos do versículo que mostra a ação do homem referente a Deus. Agora nós vamos ver o resultado daqueles que conseguem confiar no Senhor, e vamos ver a ação de Deus na vida do homem. Ou seja, no versículo fala: Deus endireita o caminho do homem. Endireitar é tornar direito, é corrigir. Como? Deus ele vai dirigindo os passos do homem, como a gente vê Provérbios capítulo 20, verso 24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino se o Senhor não conduz, se o Senhor não dirige? É impossível o homem discernir perfeitamente o seu próprio destino. Agora, estes que confiam no Senhor podem ter certeza que Deus ele dá discernimento, e não somente da vida do ser humano, mas ele dá discernimento de espíritos. E nós vemos também que Deus ele firma os passos do homem. No Salmo 37, verso 23, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Louvado seja Deus. E a Bíblia ela nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem confiança em Deus, você não agrada a Deus. E se você não agrada a Deus, como fala o salmista no Salmo 37, 23, o Senhor firma os passos, mas é de todo aquele cuja conduta lhe agrada. E ainda a gente vê que uma forma de Deus corrigir, de Deus endireitar o caminho do homem, é não deixar o homem vacilar, é ajudar o homem a estar firme diante dele, sem oscilar. No Salmo 66, verso 9, que diz: ele conserva com vida a nossa alma e não deixa vacilar em nossos pés. Deus, ele nos sustenta, Deus, ele nos ajuda, Deus, ele nos mantém em segurança. Outra forma de Deus endireitar os passos do homem, os caminhos do homem, é mostrar que ele está seguro diante de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 23, assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé, porque é o Senhor que sustenta. E o homem que confia no Senhor, ele se sente protegido, porque ele crê que o Senhor é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que sustenta e faz ele caminhar tranquilo, com prudência
prudência na presença do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Louvado seja Deus, o Senhor, Ele endireita os nossos passos, Ele nos orienta, Ele nos guarda. Ainda Salomão, em Provérbios capítulo 2, verso 8, fala: pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. O Senhor vai aplanando o caminho daquele que confia nele. Agora a gente para um pouco para pensar. Eu até já comentei esse versículo. Se confiar, um dos significados é ter fé, então eu preciso confiar no Senhor, porque quem não confia no Senhor não agrada a Ele. Lembra que eu falei que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu vou começar a concluir. Quem confia no Senhor de todo o coração, como diz no nosso texto base, não consegue confiar em si mesmo, por isso que não consegue se estribar em seu próprio entendimento. Ele coloca o Senhor em primeiro lugar e é o Senhor que vai aplanando, que vai dirigindo, que vai corrigindo, que vai endireitando os passos daqueles que confiam nele. Eu vou concluir com Isaías capítulo 48, verso 17, assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Como é importante nós aprendermos a confiarmos no Senhor, mas quem confia no Senhor consegue descansar no agir de Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.